Pedindo a proteção de Deus para a nossa sessão, para o nosso dia. Agradecendo a presença do conselheiro Júlio Cabral, nosso decano querido, do conselheiro Júlio Pinheiro, conselheiro Josué, conselheiro convocado Mário Filho, conselheiro convocado Alípio Firmo, do nosso procurador-geral Carlos Alberto e do nosso secretário Mr. Levi. Agradecendo também aos funcionários, às taquígrafas e bom dia à plateia. Ausente o conselheiro presidente, que se encontra de férias. O conselheiro Érico também se encontra de férias. O conselheiro Mário Manuel Coelho de Mello também, motivo férias, no período de 3 a 21/7. Em substituição, o conselheiro Mário José Filho e o auditor Alípio Firmo Filho também, substituição. Expediente, temos o ofício 606/2017, na qualidade ao conselheiro Ari Jorge Moutinho da Costa Júnior, do desembargador Wellington José de Araújo, na qualidade de relator, encaminho a Vossa Excelência cópia da decisão de folhas 546, mandado de segurança do processo digital, em que é impetrante Jaime Viana Couto. Também temos outro ofício do desembargador Pascarelli Lopes, comunicando, em sessão plenária, dia 6 de junho, foi julgado e assinado o acordo nos autos de desembargo de declaração, em quem tem como relator João de Jesus Abdala Simões, embargante José Edil de Andrade Tavares e embargado o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Indicações e propostas. Facultada a palavra. Só para registrar meu impedimento, em 2 processos do conselheiro Júlio Pinheiro, um de número 716/2017 e 661/2017. Ainda indicações e propostas. Facultada a palavra. Senhora presidente, se ninguém quiser fazer uso da palavra, eu tenho uma situação que eu trouxe aqui ao colegiado para me ajudar a decidir. Eu tenho um processo comigo, que é o 267/2013, que foi uma representação formulada pelo Ministério Público, em que discutia a efetivação, através de uma emenda à LOMAN, a Lei Orgânica do Município, dos RDAs, 6.000 e poucas pessoas. E, mais recentemente, eu, através do Procurador-Geral do município, o Dr. Marcos Cavalcante, município de Manaus, ele encaminhou o expediente no sentido de que, me dando conta de que haveria um TAG, um termo de ajustamento de gestão, conduzido pelo conselheiro Érico, no processo 3174/2010, em que se persegue a obtenção de uma solução mais equânime para o fato. E, em razão desse feito, senhores, eu foi inclusive um pedido também do procurador, encaminhando esse processo, e eu queria a anuência do Tribunal Pleno, ao conselheiro Érico, para que melhor subsidiasse, aí, no caso, a tratativa do TAG. Eu creio que seria a solução mais harmoniosa. E aí, se costurassem as regras necessárias ao pleito,
Enfim, essa é a informação que eu gostaria de trazer ao plenário, senhora presidente. Conselheiro, por favor, quem é o procurador que está atuando nesse processo? É o doutor Rui Marcelo. Veja só, Foi inclusive quem propôs a medida cautelar. por favor, só pra, sem eu perder a sua linha de raciocínio. Essa questão dos RDAs é uma questão que já passou pela mão de muitos procuradores do Ministério Público de Contas. É uma questão antiga, bem antiga. O conselheiro Júlio Pinheiro, desde o tempo que ele estava na presidência, nós já brigávamos por isso, eu sentado aqui do lado dele, ele como presidente, eu como procurador-geral. Né? E eu sou bem cauteloso quanto a essa questão de definição de competências. Né? Mas, independente da visão do procurador, tudinho, é claro que esse TAG ele vai passar pelo plenário, não vai? Do tribunal? Então, na ocasião de passagem pelo plenário, eu peço vistas ou faço uma manifestação. Porque eu tenho umas visões sobre isso aí também. Né? Primeiro, se nós podemos, primeira coisa, se nós podemos realmente resolver uma situação tão inconstitucional através de TAG. Mas tudo bem, mas no momento certo, eu me manifesto. Mas, senhor procurador, eu não sei, me perdoe se eu estiver errado. Vossa Excelência não está participando também da costura do TAG? Eu fui chamado, mas aí toda vez que eu fui chamado, aí acontecia um imbróglio, alguém ia chamar para tomar café, o negócio não prosperava. Tá, porque até hoje eu também não fui chamado. Ocorreram várias reuniões foram marcadas, sabe, mas aí elas foram frustradas. Desculpa. Uma data aprazada para o dia 28 e os dois principais entes, antes de passar pelo Ministério Público, é o conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva e o eminente procurador, Dr. Marcos Cavalcante, da Prefeitura. Se busca essa difícil solução, já muito bem posta pelo eminente procurador-geral. Mas também tem que se ver a difícil situação que identifica Vossa Excelência, de que essas 5 mil e poucas pessoas não são mercadorias que estão entre 20 e 25 anos na Prefeitura e que, de repente, vão ser afastadas, e é o que a lei determina. Doutor Érico votou assim, quando houve o pedido do procurador para um termo de ajuste de conduta. É o que está sendo feito e a data está marcada. Não vejo nenhum problema de que Vossa Excelência faça, em medida de colaboração, juntar vosso escrito. É nesse sentido. Eu tenho a minha maneira de pensar em relação a esse fato, todos já sabem a maneira de pensar. E, senhor procurador, eu acho também que o fato de se fazer um TAG não significa que se vai, pelo menos no meu ponto de vista, não necessariamente que se vai acolher, manter, né, esse quantitativo de pessoal nos quadros. Não necessariamente pode ser isso. De repente é uma forma mais equânime, mais pensada e prudente, para proceder, quem sabe, a um desligamento. Mas isso o conselheiro vai saber encaminhar da melhor forma possível. Mas, obviamente, se o conselheiro Érico entender que seja nesse sentido, eu até chamo a atenção a discussão dos TAGs, fazendo um comparativo, obedecidas as diferenças, obviamente, do que tem recentemente acontecido, discussão no Supremo Tribunal Federal com relação à questão dos acordos de delação premiada, e decidiu recentemente que é de competência exclusiva do relator. Obviamente, o TAG é uma situação diferenciada e, independentemente daquilo, desde que, foi o que o Supremo decidiu com relação à questão da delação premiada, desde que não tenha havido nenhuma ilegalidade, cabe ao relator definir essa questão. E nós poderemos avançar. Obviamente, o relator do TAG é o conselheiro Érico. O relator do TAG, pelo que eu percebi, não é assim? Não é isso? É verdade. É o conselheiro Érico. E, como tal, bom, pelo que eu também entendi, o Sua Excelência, o relator, pede para que seja remetido o processo. É isso. Só isso.
o processo da qual Como ele contribuição, relata, para que possa ser avaliado pelo relator. Mas a competência de dar a decisão é do relator do TAG. E por falar no relator, a grande bandeira dele neste pleno sempre foi que os TAGs fossem submetidos à homologação do pleno. Teve até querelas sobre isso, lembram? Não faz tanto tempo. Nós estamos, por isso que precisamos avançar em alguns entendimentos, porque obedecidos às proporções, obviamente, que nós vimos recentemente em discussão do Supremo, com a esmagadora maioria que decidiu pelo caminho, é que o relator é quem incumbe dar a sequência nas delações, e nesse caso dos TAGs, o caminho, independentemente das informações que serão passadas, o caminho que será adotado, desde que, repito, não haja ilegalidade, não haja ferimento de regra constitucional, é do relator do processo. A princípio, obviamente, podendo ser numa discussão, podendo avançar em sentidos diversos. Senhora presidente. Indicações de propostas. Sim. Não, desculpa, senhora. Essa semana que passou, eu fui a um congresso, 12º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo, e, a princípio, pode parecer assim um ponto fora da curva, né? Eu, um profissional do direito, indo para isso daí. Tá? Mas não foi. Hoje o que nós temos de grandes ferramentas e de grandes atores no que diz respeito ao combate à corrupção no Brasil, tem muito a mão do jornalismo investigativo no Brasil. Né? Foi muito bom conviver esses 3 dias, com os cobrões da imprensa brasileira, aquele camarada maluco que tem 38 processos, vários atentados de morte, que moram... Eu vim saber, por exemplo, que grandes jornalistas que escrevem na Veja, na Isto É, na Época, eles moram na Argentina, moram nos Estados Unidos, moram em outros locais e trabalham no Brasil, por questão de segurança. Né? Então, e também eu trouxe algumas informações, algumas ferramentas de trabalho que nós podemos empregar aqui. Eu já comecei a fazer uns testes, por exemplo, a evolução enorme que teve a ferramenta do Twitter, né? Vocês veem que o Trudeau do Canadá, o Macron da França, o Trump dos Estados Unidos, esse pessoal praticamente governa pelo Twitter, né? Porque o Twitter hoje é uma ferramenta enorme, ele é uma ferramenta sem possibilidade de alguém pelo meio, né? De ser moderado nem nada, é uma comunicação direta e instantânea. Só para você ter uma ideia, não estender muito, no caso daquele atentado que houve em Londres recentemente, uma pessoa desconhecida tirou uma fotografia da ocasião lá do atentado, da janela. Essa pessoa tinha 72 seguidores no Twitter, né? E em meia hora ela virou uma celebridade. Ela passou a ter mais de 7 milhões de seguidores e em 3 minutos deu um pico no Twitter, né? Esse pico só foi dar o grande pico no WhatsApp meia hora depois. Eu estou dizendo é a rapidez que essa ferramenta tem, tá? Então, eu trouxe muita informação que quero compartilhar depois com o colega da comunicação social e com quem mais estiver interessado, tá ok? Eu só quero discordar de um ponto. Eu acho que é absolutamente normal um membro do Ministério Público participar desses eventos. Nada de esquisito. Eu tenho dito o seguinte, quantas vezes nós recebemos representações aqui com base em notícia de jornal? Quantas vezes? Então, para deixar bem claro, para não fugir, e aqui está o nosso assessor de imprensa, aliás, diretor, sem querer, obviamente, criar nenhum demérito, do departamento, que sabe que as informações elas funcionam e que podem dar muitos subsídios a nós aqui. Obviamente, nós não podemos nos ater especificamente a elas. Claro, apreciar só em função de notícias de jornal, não. Mas com relação à fala de Vossa Excelência, só para deixar bem claro, tal qual as outras ações que o Tribunal
e eu venho defendendo aqui a participação do tribunal na colaboração com outras entidades, outros tribunais de outros estados, o Tribunal de Contas da União, entidades fora do Brasil, para mostrar exatamente a nossa função, que ela não é restrita só àquela avaliação técnica, orçamentária, financeira. Os instrumentos e as ferramentas a serem utilizadas, elas são extremamente importantes, e quanto mais ferramentas se utilizar, mais importante é para que nós possamos engrandecer. Só quero lembrar que nós crescemos muito nos últimos anos, não fazendo o trivial, só o trivial. Fazer só o trivial, nós demos fizemos uma caminhada no sentido, eu diria, do trabalho ortodoxo, mas várias outras ferramentas, e eu destaco, e Vossas Excelências têm visto aqui, o quanto o Tribunal de Contas do Amazonas hoje é reconhecido por outros trabalhos diferentes desse ordinário, do controle financeiro, orçamentário, fiscal, pura e simplesmente. Então, quero só deixar registrado que, tão importante quanto qualquer uma outra atividade que nós estamos exercendo aqui. Eu, pessoalmente, sou um atuante, Vossas Excelências sabem, numa área que é estritamente não, que é de competência do tribunal, está na Constituição, e às vezes até gera determinadas polêmicas com relação a se nós deveríamos ou não estar à frente dessa corrente que é moderna e que tem sido adotada em todo o Brasil, e nós temos visto aí reportagens a nível nacional, Estado de São Paulo, Minas Gerais, acerca daquilo que nós já fazemos aqui desde 2010, presidente, desde 2010. Senhores conselheiros, eu peço permissão para suspender a sessão por 20 minutos, para nós recebermos o governador Davi Almeida, que está na sede, do nosso governador Davi Almeida, que está fazendo essa visita especial ao Tribunal de Contas, e ele fez questão de vir aqui ao plenário, agradecer por nós termos interrompido a sessão, e nesse momento eu passo a palavra só para ele dar um bom dia aqui. Obrigado, conselheira Yara. A minha saudação ao doutor Carlos Alberto, conselheiro Júlio, conselheiro Mário, conselheiro Alípio, conselheiro Josué, conselheiro Júlio Pinheiro. Minha presença nesse tribunal e minha vinda a esse plenário é realmente... estou acompanhado do diretor-presidente da Amazon Prev, doutor Márcio. Nós estamos em tratativas com os poderes para adesão ao Sistema Único de Previdência. Estou muito satisfeito com a condução e com o diálogo com esse tribunal com relação à adesão ao Sistema Único de Previdência, atendendo a emenda constitucional de 2003, eu acredito que é a emenda constitucional 41, em que determina que todos os entes precisam aderir ao Sistema Único. Esse prazo vence no próximo dia 16 e as tratativas estão bem avançadas com esse tribunal. E eu vim ao tribunal e os senhores fizeram um gesto, uma distinção tão grande à minha pessoa, que eu não perderia a oportunidade, doutor Carlos Alberto, de vir aqui agradecer a distinção como os senhores, a senhora me trataram. Eu vim aqui fazer a gratidão, agradecer. Vocês interromperam a sessão do pleno para ir me recepcionar. Isso é um gesto que não pode passar despercebido, tamanha distinção que Vossas Excelências me concederam. E eu queria vir aqui de público fazer esse agradecimento, nominar pessoalmente o conselheiro Alípio, mais uma vez, repito, Josué, doutor Júlio, doutor Yara, doutor Carlos Alberto, doutor Júlio Cabral, doutor Mário, por tamanho gesto de gentileza e de distinção que Vossas Excelências concederam à minha pessoa. Sei que nós estamos à frente do Executivo Estadual, todos conhecem por uma questão constitucional, e doutor Carlos Alberto, doutor Yara, eu estou pronto para entregar a chefia do Executivo amanhã.
Eu estou muito tranquilo do que eu estou fazendo, sei que a minha presença se faz em função de uma decisão, acato, aceito e cumpro qualquer que for a decisão da justiça, inclusive a decisão do povo, mas nesse momento estamos sob essa responsabilidade da renovação do CRP, o Certificado de Regularidade Previdenciária, e nós estamos trabalhando com relação a isso. E eu quero aqui, desde já, agradecer ao Dr. Júlio Pinheiro e ao Dr. Carlos Alberto, que ontem estiveram comigo em uma reunião na sede da Secretaria de Administração, em que o conselheiro Josué, de forma muito tranquila, eu pedi a ajuda deles, pedi a orientação deles. Como estive, conselheiro Alípio, lá no Ministério Público, falando ao Dr. Fábio, e inclusive aos senhores, que se algo estiver acontecendo de errado no governo, que possam me alertar, que possam me ajudar. E foi em busca dessa ajuda que eu fui me consultar com o relator das contas do Estado, o conselheiro Júlio, que vai ter muito trabalho, vai ter que ser relator da conta de 3 governadores só no ano, não é tarefa das mais fáceis, ou 2, eu não sei. E o Dr. Carlos Alberto, que tem sido muito diligente, tem sido muito atencioso com relação a essas questões, e eu já tinha pessoalmente falado a ele, que é o chefe do Ministério Público de Contas, nossa trajetória à frente do Executivo, eu já estou até realizado, viu, Dr. Carlos Alberto? Por isso que eu digo que eu já estou pronto, conselheiro Mário, para entregar, conselheiro Iara, o governo, que eu já cheguei, eu acho que além daquilo que eu imaginava para aquilo que eu tinha projetado na minha carreira política. Mas, estando à frente do Executivo, eu quero poder contribuir com o meu Estado e dar minha colaboração naquilo que me é pertinente. Renovo meus agradecimentos a essa corte, dizendo da condição que tem de chefe do Poder Executivo, de poder continuar essa boa relação e esse bom diálogo. Desejando a todos os senhores uma boa sessão e pedindo desculpas por ter interrompido momentaneamente a reunião dos senhores. Muito obrigado e tenham todos um bom dia. Distribuição. Conselheiro Júlio Cabral, lote 3. Conselheiro Júlio Pinheiro, 4. Conselheiro Érico, 2. Conselheiro Josué, 8. Sim. 6. Conselheiro Mário de Mello, 7. Conselheiro convocado Mário Filho, 1. Lote 1. Conselheiro convocado Alípio Firmo, lote 5. Julgamentos adiados. Temos um processo, que é o número 1 da pauta do conselheiro Júlio Cabral, processo 123, conselheiro Júlio Pinheiro está impedido e o auditor Mário Filho. Eu tenho voto vista, o conselheiro Josué pediu vista, mas não se manifesta. Então, eu passo a palavra ao conselheiro Josué Filho, para presidir esse processo. Está impedido. Acionou o senhor governador e aproveito para dizer que fiquei muito feliz com a síntese perfeita do eminente conselheiro decano, que exalta uma qualidade que falta em muitos, a humildade. Senhores, é o processo 123, é de 2007, é um recurso da senhora Maria da Conceição contra um acórdão número 260 de 2014. O relator, eminente conselheiro Júlio Cabral, tem um voto a ser proferido
em vista pela eminente conselheira Yara Lins dos Santos. Ofereço-lhe a palavra, senhora conselheira. O meu voto vista tem-se pela leitura do acordo rechaçado que as contas foram julgadas irregulares, aplicando-se multa e considerando em alcance a recorrente pelas irregularidades não sanadas que dizem respeito ao pagamento de multa e juro das cotas de contribuição previdenciária e também infracionamento de despesa na aquisição de medicamentos. Com relação aos atrasos de pagamentos que originaram juros e multas, em campo a tese demonstrada nos autos pela recorrente de que a Secretaria de Estado da Fazenda, Cefaz, mantém uma gestão centralizada dos pagamentos efetuados com os recursos do Tesouro Estadual. Essa forma de gestão, arguida pelo recorrente, decorre de um mandamento legal ao qual o serviço de pronto atendimento do coroado está vinculado, como dispõe a lei delegada número 73 de 18 de maio de 2007, onde consta que dentre as atribuições daquela secretaria está a administração da execução financeira através do gerenciamento da conta única do Estado, elidindo com isso qualquer culpa da gestora do SPA. Quanto ao suposto fracionamento de despesas na aquisição de medicamentos, considerando a importância do objeto em análise, vejo que deixar de adquiri-lo poderia prejudicar a população que necessita do serviço público de saúde. Uma decisão dessa envergadura não poderia ser tomada a qualquer custo, a ponto de trazer um prejuízo maior que a irregularidade da compra. Pensando nisso, a solução menos gravosa é fazer com que o medicamento chegue até a população, sob pena de ser o administrador da unidade de saúde punido pela omissão quanto dever agir. Acrescento que esta Corte de Contas tem decidido em casos semelhantes que, quando não há má-fé por parte do administrador de unidade de saúde, sua prestação de contas, ainda que possua falhas formais e procedimentais, não será considerada irregular, mas sim regular com ressalva, devendo ser feitas as recomendações de praxe. Diante disso, voto por conhecer e dar provimento ao recurso, no sentido de alterar o julgamento de contas para regular com ressalvas, excluindo a multa e a glosa imposta. É o meu voto. A manifestação do eminente relator, conselheiro Júlio Cabral. Presidente, eu peço desde já vênias à nobre presidente, doutora Yara, mas eu mantenho meu voto entendendo que a recorrente não trouxe documentos novos capazes de modificar o julgamento pela irregularidade das contas. A multa aplicada no valor de R$ 8.768,25 e o alcance aplicado no valor de R$ 6.967,93, em razão das irregularidades não sanadas, que dizem respeito ao pagamento de multa e juros das contas de contribuição previdenciária, INSS, e pelo fracionamento de despesas na aquisição de medicamentos. A recorrente não encaminhou documentação que afaste efetivamente a penalidade imposta, em razão do pagamento de encargos sobre débitos junto ao INSS. Apenas justifica que a Cefaz mantém uma gestão centralizada dos pagamentos efetuados com recursos do Tesouro Estadual da Administração Direta e Indireta e que todo o pagamento está vinculado ao calendário de repasse da Cefaz. Todavia, entendo que tais alegações não afastam a responsabilidade da recorrente sobre os juros e multa pagos ao INSS por atrasos, pois entendo que a gestora incorreu em erro de permitir que tais atrasos ocorressem, faltou planejamento. Quanto ao fracionamento de despesas na aquisição de medicamentos, a situação se prolonga por diversos exercícios, inclusive esse fato já foi objeto de recomendações ao órgão em decisões anteriores, quando advertiu-se a unidade gestora para que realizasse
o planejamento prévio para a compra de materiais e aquisição de serviços, de forma a evitar dispensa de licitação. Mais uma vez, pedindo vênia, discordando da doutora Iara, este é o voto que mantenho, senhores conselheiros. Temos a posição antagônica entre o relator e o voto vista. Tenho a honra de oferecer a palavra ao eminente conselheiro convocado, Alípio Reis de Firmo. Está impedido, é Vossa Excelência. Excelência, esse problema no serviço público de saúde é, de fato, um problema crônico. Todos têm conhecimento disso. Por um lado, o gestor na ponta, ele recebe parcos recursos ou recursos em parcelas que não cobrem as suas despesas e fica, de fato, com o pires na mão aguardando esse recurso. Tudo dependendo da programação orçamentária e financeira do Estado. E, conforme disse o relator, o conselheiro Júlio, esse fato já mereceu a reprimenda do tribunal em diversas oportunidades e diversos exercícios. E a nossa lei orgânica prevê que nessas situações em que existe a reiterada reincidência em determinações feitas em contas, não há como julgar pela regularidade com ressalvas. A avaliação seria de fato pela irregularidade. Eu vou pedir vênias da conselheira Iara também, para seguir a esteira do entendimento do conselheiro relator, e apenas para registrar que numa situação de julgamento de contas, conselheiro relator Júlio Cabral, eu iria até além. Na verdade, como o fato, a irregularidade foi também provocada por quem repassou o recurso, eu iria além. Eu iria ao secretário de Saúde ou até ao secretário da Fazenda para trazê-lo aos autos. Não é o caso do processo, que aqui é apenas um recurso, isso se fosse um processo de prestação de contas, para trazer esses responsáveis ao processo e justificarem por que não repassar o recurso na data oportuna ao gestor. E, caso a justificativa não fosse acolhida, então seria até caso de aplicação de alguma penalidade por parte do tribunal, ou quem sabe, se houvesse glosa, uma responsabilidade solidária, para ampliação do escopo de responsabilidade. Então, com essas considerações, senhor presidente, eu vou pedir vênias mais uma vez para a eminente conselheira Iara e seguir o voto condutor do conselheiro relator. Eu tenho que completar o quórum, não é isso? Não. Ou não? Se manifestaram 3 conselheiros, Vossa Excelência, o relator e o conselheiro Alípio. Então, proclamo o resultado. Vencida o voto vista, prevalece o voto do relator Júlio Cabral no processo 123/2007. Devolvo-lhe a presidência. Presidente, eu queria fazer uma observação Eu já passei. sobre esse processo. Eu deixei realmente o julgamento terminar. É que na questão da saúde do Estado do Amazonas há uma peculiaridade. O secretário mais poderoso, ele não é o secretário de saúde, é quem tem o dinheiro, é o gestor do fundo. Há um fundão, um fundo de saúde, todo o dinheiro vai para lá. Então, às vezes, você pega uma unidade e questiona ela sobre quando está recebendo, quando houve o repasse do dinheiro, quando ela não tem nenhuma ingerência naquilo, nem o secretário de saúde. A questão vem direto do fundo. O que deve ser questionado, deve ser eu sugiro que seja feita uma recomendação para o governo do Estado. Por exemplo, mesmo as unidades descentralizadas, as fundações, também recebem via fundo. Então, o supersecretário é o secretário do fundo, né? E essa questão, geralmente, ela passa de maneira subreptícia, debaixo dos nossos olhos, né? Senhor presidente, eu só queria complementar. Na verdade, essa questão que eu coloquei, não é certo que haja também a responsabilidade do mandatário, do secretário de Fazenda, ou de Saúde, ou o ordenador do fundo. Também não é certeza, por isso que existe a necessidade de oitivo. Por quê? É possível que ele tenha repassado o recurso à época oportuna e na quantidade devida, e o gestor na ponta, o responsável que vai executar a despesa, que vai empenhar lá, ele então fragmente. Então essa responsabilidade passa a ser única e exclusiva do gestor da ponta.
É por isso que tem que ser avaliado, né, que precisaria ser avaliado isso num processo de prestação de contas, não nesse caso, para se ampliar essa avaliação e se identificar realmente quem são os responsáveis que concorreram para a irregularidade. É o registro. Eu só peço a palavra para dizer, eu lamento profundamente não ter o direito nem de discutir, nem ter votado na matéria. Mas eu vou deixar um alerta. Essas contas são de 2013, apresentado em 2014, e nós estamos aqui hoje, diferentemente do que fizemos, todas as vezes com a área de saúde, dando um tratamento especial pelas peculiaridades, inclusive de zonas, Coroado, Compensa, Alvorada, às vezes o vento que venta lá de uma bactéria, de uma virose, não é a mesma daqui. Essa permuta, esse reclamamento, o administrador vai apanhar porque tem cão, porque não tem cão. Se ele seguir rigorosamente a lei, ele muitas vezes não entrega o medicamento. Então ele tem que ter uma opção. E geralmente ele faz por solidariedade humana e cristã, oferecendo medicamento de qualquer forma. Eu mesmo, já como ouvidor, uma vez tive que requisitar Lupron, que é um remédio para impedir a menstruação de 2 crianças gêmeas com 9 anos de idade, porque não tinha nem na central, nem em canto nenhum, tive que interferir com o Takeda, o importador, garantido com cheque pessoal. São fatos que às vezes acontecem na área de saúde, que só, aliás, o conselheiro Mário tem um exemplo de uma pessoa amiga nossa, que aquela época em que ela era criança, hoje é uma moça bonita, por sinal, naquele tempo, conselheiro Mário, custava R$9.000 aquele medicamento. E foi ele que salvou aquela moça, governo amazonino Mendes. Obrigado. Ainda em julgamentos adiados, a pauta do conselheiro Júlio Pinheiro, temos 2 processos. No primeiro processo, 2268, trata-se de pedido de vista de minha lavra, o qual devolvi sem manifestação. Assim, passo a presidência ao conselheiro Júlio Cabral para proclamar o resultado, considerando a ausência de destaques. Do segundo processo, né, Excelência? O primeiro. Está proclamado o resultado, Excelência, e devolvo a presidência a Vossa Excelência. O outro processo considera-se aprovado por ausência de destaques. Qual, Excelência? Senhor presidente. Tem aquele eternamente, O do ACP, da multa. Só que precisa ser discutido porque necessariamente nem todos se enquadram dentro de uma perspectiva e visão. Vossa Excelência é esperto. Esse é o mesmo caso. Não, necessariamente não. Oi, Excelência, Já tivemos é a várias multa do situações ACP, aqui. a senhora sabe como é que é. Ele Senhor- releva todas e eu não. Senhora presidente. O plenário também não. Eu estou impedida nesse processo e, novamente, o conselheiro Júlio Cabral, como tem o pedido de vista, né, conselheiro? Conselheiro Josué, com a presidência novamente para dizer que esse assunto já tem maioria no plenário do ACP. Vossa Excelência quer que eu submeta a discussão, o processo? Só para Proclamar. Trata-se, doutor Michel, do 12.963. Proclamado está. Devolvo-lhe a presidência do conselheiro. Agora e para 18. Ainda em julgamentos Senhora adiados. presidente, eu gostaria de pedir vista do processo 1576 de 2008, próximo da pauta de adiados. Então, deferido à vista ao conselheiro convocado. Processo número 1576, 2008. Vicente Estava em Nogueira. vistas para você, Excelência. Conselheiro Josué. Mas eu não me manifestei, eu iria Ok. acompanhar o auditor na sua proposta de voto ali para o regime, filho. Encerrados os julgamentos adiados, passamos à pauta ordinária. Pauta do conselheiro Júlio Cabral. Temos 6 processos. No primeiro, trata-se de embargo de declaração e ao impedimento do conselheiro Júlio Pinheiro.
caiu. Tá. É porque tem dois embalos aí. Então, vocês dão uma vistas olhada. concedidas ao procurador Carlos Alberto, no primeiro processo. Sim, senhor. No segundo processo, terceiro, quarto e quinto, encontro-se impedida. Dessa forma, passa a presidência ao conselheiro Júlio Pinheiro para proclamar o resultado. Apregou os processos contidos na pauta de Sua Excelência o conselheiro Júlio Cabral, nesse montante já referido por Sua Excelência Presidente Yara Lins, e decidem os membros do Egrégio Tribunal Pleno, nos termos do voto de Sua Excelência o Relator, face a inexistência de destaques ou voto divergente. Devolvo a palavra a Vossa Excelência para dar continuidade ao julgamento dos feitos. E o sexto processo e último processo da pauta do conselheiro Júlio Cabral, também considerando a ausência de destaques, declara aprovada nos termos do voto do relator. A pauta do conselheiro Júlio Pinheiro, não há destaque, mas há o pedido de vista do procurador Carlos Alberto no processo número 3002/11. Considerando desaprovados os processos por ausência de destaques. Pauta do conselheiro Josué Filho. Temos 4 processos. No quarto processo, há registro de impedimento do auditor Alípio Filho, dessa forma, Apenas num processo, né? e meu impedimento. Passo a presidência ao conselheiro Júlio Cabral para proclamar o resultado. Excelência, eu creio que o processo 2276 temos que ouvir o procurador. Não, esse é o 191/2017. Hã? Isso é do Josué. Do Josué. Aí o Josué ou os seus processos? Do Josué. Era a pauta do conselheiro Josué. Então, aprovados os processos do conselheiro Josué, eu devolvo a presidência a Vossa Excelência e esses são os seus processos. Nos demais, registrando o impedimento do conselheiro Júlio Cabral no processo 2016-2016, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Na minha pauta, passo a palavra ao conselheiro Júlio Cabral. Preside a sessão, Júlio Cabral. Eu assumo a presidência e a palavra. E no seu primeiro processo, Excelência, Desculpe, conselheiro. o 2276/2276 é um embargo de declaração e tem a palavra o doutor Carlos Alberto. Obrigado, Excelência. O primeiro processo da minha pauta, Excelência, eu retiro, tá? O embargo? Embargo de declaração. Retiro de pauta. Retira? É? Então, antes de... Proclamar os demais processos. Excelência, Sim, antes por de favor. devolver o... Uma questão de ordem, Excelência. Na verdade, são 2 processos. É o 13.831 de 2016 e o 11.356 de 2016. Eu peço vista. São esses Dois. mesmo que eu já Tá, ok. concedi a Vossa Excelência. Obrigado, aqui. Excelência. Obrigado. E não havendo mais destaques na sua pauta, conselheira Yara, dou como aprovada e devolvo a presidência e a palavra a Vossa Excelência. Passamos à pauta do auditor Mário Filho. Temos 7 processos. No primeiro, segundo, terceiro e quarto processo, a pedido de vista de minha lavra. Nos demais, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado nos termos da proposta do voto do relator. Eu vou redigir. Eu falo.
A pauta do auditor Alípio Filho, temos 3 processos e não há destaques. Dessa forma, declaro aprovado no termo da proposta do voto do relator. Excelência, eu queria apenas, me perdoe, o último processo da minha pauta, 2812. Não, eu quero só uma reflexão do par dos senhores. Esse processo ele trata de uma denúncia que foi encaminhada, referente ao exercício de 2015. Eu sou relator das contas do órgão de 15 e 14, por isso que me foi endereçado. Só que com a ampliação da discussão, foi proposta pela DICAD a prorrogação da discussão, do levantamento, da investigação para 2013. Porque o problema não existiu apenas em 2014 e 2015. Existiu também, começou a existir em 2013. Só que em 2013, a relatoria, e 2014, desse mesmo órgão do conselheiro Júlio Cabral. Então, eu poderia encaminhar diretamente para Vossa Excelência, só que, aí é uma proposta minha em plenário, que nós firmássemos a prevenção para casos similares no tribunal. Porque o primeiro relator é aquele que tem condições de apurar toda a irregularidade. Nesses casos em que a irregularidade ele se perpetua e alcançam mais de um exercício. O senhor está passando 2 processos do Conselho Cabral depois do trem já ter passado. Se for o caso, em passe, eu estou disposto, mas eu gostaria de anuência do plenário e firmar esse entendimento. Eu tenho uma sugestão. A presidência apura se já foi julgado em 2013. Em já tendo sido, o conselheiro Cabral não cumpriu o seu dever. Cabe a Vossa Excelência ver o do julgamento e a partir daí dar seguimento. Mas aí, nesse caso, Excelência, eu teria que verificar, caso não fosse discutido no julgamento de 2013, esse problema eu teria que suscitar a reabertura das contas. Mas vamos admitir que 2013 já tinha sido julgado só para efeito de verificação. Mas mesmo que tenha sido julgado, se tivesse possibilidade de reabrir as contas, isso é feito 5 anos após o julgamento, até 5 anos, aí nesse caso o relator seria o original. É que eu estou sendo chamado a atenção que nós acabamos de aprovar que esses processos serão dirigidos a Vossa Excelência. Não. Não, mas ele ainda pediu uma parte, pode ser revista. Presidente, eu peço a palavra. Exatamente isso, Excelência. Então vamos rever. Peço a palavra, presidente. Eu sugiro que fique mais claro e decida na próxima sessão. Vamos verificar se foi aprovado e... Aprovado ou não, Excelência? Doutor Alípio vai... Presidente, o regimento interno prevê que a denúncia é um processo autônomo que pode tramitar independente da tramitação das contas. Se for o caso, pode ocorrer a reabertura das contas em 5 anos, né? Além da questão da prevenção que já foi suscitada Mas o pelo dono da conselheiro denúncia convocado. que tem que pedir, né? Como? O relator da denúncia que tem que arguir isso aí. Se for o caso, o próprio regimento prevê que a denúncia pode tramitar independentemente da prestação. É porque a questão aqui posta é para ganhar tempo, no sentido de que aguardar eu apurar uma denúncia, trazer a julgamento e, ao final, propor que seja estendido a nova investigação a 2013 2014, isso depois de julgada por mim, eu creio que, se for encaminhado agora, todo o procedimento pode ser apurado e trazer uma vez só a julgamento. Mas eu acho que o conselheiro Mário ofereceu luz. Vossa Excelência faz a sua parte, se entender que falta completar a parte, a denúncia para apuração e, se necessário, solicitar a abertura de um processo já julgado. Sim, Excelência, eu entendi. Acontece que eu gostaria que o tribunal, nesse caso, o tribunal ganhasse, nós poderíamos ganhar tempo. Não aguardar o final de uma investigação. Vista ao doutor Carlos Alberto, procurador-geral. Concedida, vista concedida. Eu queria pedir, presidente, antes que Vossa Excelência passasse para a parte administrativa, há um lapso de memória afetiva, minha em particular, e até vossa, porque também eu queria pedir um minuto para um registro. Vamos voltar a indicações e propostas, a pedido do conselheiro Josué. Senhores conselheiros,
senhores servidores, faleceu Antônio Bentes Pacheco. Ele foi secretário desta casa, foi conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios, aos 89 anos, uma pessoa muito querida, muito afável. O conselheiro Cabral também o conheceu e eu estive presente e fiz me representar, dizendo que vou fazer em nome do tribunal com a permissão de Vossa Excelência que está na presidência. Claro. Estou a redigir para ser apresentado a todos, em nosso nome, um voto de profundo pesar à família Pacheco. Endosso na hora, Excelência. De pleno acordo, Excelência. Eu também concordo e quando eu entrei aqui, o seu Pacheco era secretário-geral do tribunal. Pois é, deste e conselheiro do outro. E muito tempo, passou muito tempo aqui, era um secretário-geral presente, visitava as salas todos os dias, ainda passava o dedo assim, ver se tinha poeira nas carteiras. Ainda passava o quê, conselheira? O dedo nas carteiras para ver se tinham limpado direito, ver se tinha poeira, ele era bem rígido, criterioso, mas era muito bom. Braço direito do governador Gilberto Médici Silva, muito tempo. Então, vamos fazer o registro Então, Que está se tremendo é o Luiz e que Costa, seja comunicada à sua esposa e filhos, aos filhos. aos filhos. aos filhos. É encerrada a sessão, não há administrativa.